Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que nosso Senhor faz por nós. Por isso estamos alegres, né? Que seria de nossa vida sem o nosso Deus? Nem vida teríamos, não estaríamos aqui. Então temos que sempre se lembrar disso, da importância do nosso Deus. Às vezes a gente deixa, né, as coisas do Senhor para fazer por último, né? Entregamos a Ele o restinho do nosso tempo, né? Às vezes até com pressa, porque estamos cansados, mas não deve ser assim. A gente deve dar mais valor àquele que verdadeiramente se importou com cada um de nós. Eu queria deixar aqui uma mensagem, né, sobre a importância da gente andar constantemente com o Senhor, nunca abandonar a casa dele, a obra dele. Muita gente fala, ah, não, eu tenho Deus no meu coração. Sim, tem que ter, né? Mas se você não seguir algumas coisas, não fizer algumas coisas, pode acontecer de você achar que está com Deus no coração e o inimigo se apossar da sua vida, sim. É possível, né? É possível uma pessoa estar dentro da igreja e o inimigo está nela, né? Não deveria. Aqueles que, né, têm o Espírito Santo habitando dentro, não poderia o inimigo se apossar dela. Mas a gente vê que é possível. Existem muitos casos aí, né, de pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas quando sai dali vive uma vida toda torta, né? Vive vida que não condiz com o que, né, o nosso Senhor deixou para cada um de nós. Então, o que, que acontece com a pessoa dessa? O Espírito Santo não habita nela, e aí automaticamente ela tem um espaço no coração, né, na vida dela. O inimigo se aposta daquilo ali, e aí por isso que ela não consegue sair do pecado, né? Ela vive de pecado em pecado, né? Traições, mentiras, várias coisas que o inimigo pode estar por trás, sim, né? As pessoas não gostam muito de falar no inimigo, mas nós temos que falar, sim, né, para ter noção que ele também existe. Ele apenas mente por aí, muita gente não acredita, né? Eu já vi até pessoas falando que entre ir para o céu ou para o inferno, ele prefere ir para o inferno, porque no inferno vai ser mais divertido, né? Que ele é muito divertido, então ir para o céu, ficar lá naquele lugar de paz não vai servir para ele, né? Que é melhor ir para o inferno onde vai ter festa, só que isso é um engano, né? Isso aí é uma propaganda, tipo o político faz na época das eleições, que ele vai lá, promete mundos e fundos, e a hora que ele assume não é nada daquilo ali. Mesma coisa é Satanás. Satanás tem a mesma estratégia. Creio que alguns políticos devem ter pego essa estratégia dele, né? Aonde conta um monte de mentira, e aí todo mundo acredita, e depois, amigo, já era. Depois que ele assume, não tem nada daquilo ali, né? Esquece aquilo que prometeu e vamos para a realidade. Então nós temos que estar muito atentos, principalmente aqueles que já serviram ao Senhor. Nós não podemos sair da casa do Senhor, não, porque quando você sai, o inimigo se aposta de um jeito muito mais forte. Eu vou estar lendo aqui 3 versículos para que sirva de base nessa caminhada nossa. Encontra-se em Lucas, capítulo 11, vou ler do 24 ao 26, que diz assim, ó: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando diz, tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Olha essa palavra, né? Então nós, né, que conhecemos a palavra do Senhor, temos um entendimento, né, se já fomos batizados, né, que batismo tem diferença, gente. É, eu sei que tem muita gente aqui que são de religiões talvez diferentes, né, do evangelho, mas tem que se atentar ao que batismo, né, esse batismo que a gente faz. Eu mesmo fui batizado quando criança, né, que batizam ali, pegam e jogam aquela água na nossa cabeça, falam que é um batismo, mas não é o batismo recomendado por Cristo. Se você olhar na Bíblia, né, não precisam ouvir o que eu estou falando, né, mas vai lá na Bíblia
e pesquisa. O batismo que Jesus foi ter, Jesus foi batizado depois de uma certa idade, aonde ele tinha o domínio de que ele queria ser batizado ou não. Aquele que fazem quando a gente é criança, aquele ali a gente não tem nem consentimento daquele. Mas se a gente já foi batizado, né, nas águas ali, eh, fomos batizados, reconhecemos a Cristo, né, primeiramente, fomos batizados, você automaticamente se diz que é cristão. E aí, de repente, você sai da casa de Deus. Qual o problema disso daí? O problema é que, né, dali foi retirado alguns inimigos da sua vida. Depois, no que você abandona as coisas de Cristo, né, o que acontece é essa parte final aqui, ó, que é no 26, que diz assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Prestem atenção na sociedade, vê se vocês conhecem alguma pessoa ali que tem a vida destruída. Vai lá e pergunta a ele se alguma vez ele já foi da igreja, né? Se ele já serviu a Cristo. Quase sempre ele vai falar: não, eu já servi, né? Eu por um período eu segui, né? Mas depois saí. É o que quer dizer esse último versículo aqui, né? O inimigo ele volta, só que ele volta com outros 7 vezes pior. Por isso que, e aí aqui mesmo diz, e o estado de vida daquele homem é pior do que era antes. Antes, às vezes, tinha uma vida tranquila, mas naquela vez que o inimigo volta, ele volta para destruir. Por quê? Ele sabe que ele não pode deixar esse cara voltar para a igreja. Então, o que, que essa pessoa faz? O que, que o inimigo faz? Se aposta dela de um poder que ela não consegue mais sair, né? Bota todo tipo de pecado. Se é homem, tenta botar uma mulher aparentemente muito bonita na vida dele, né? Às vezes, uma mulher para destruir a vida dele, ou então tenta botar nele vícios, quase sempre tenta botar vício, né? Bebida, cigarro, drogas, mas para quê? Para o destruir mesmo, para ele olhar para ele e falar: o que que eu me tornei? Eu não valho mais nada. Então, se essa pessoa não permitir, né, não olhar para trás, voltar para as coisas de Cristo, ela vai ser destruída por esse inimigo, pode ter certeza. Por isso que a gente olha a sociedade, né, quantas pessoas destruídas. Talvez um dia essas pessoas foram com seus pais à casa do Senhor, tiveram entendimento, ouviram a palavra, né, sabem do poder de Cristo, mas resolveram voltar para o mundo, né, aonde o inimigo está. Infelizmente, né, quem não está em Cristo, abre o olho, o inimigo está sim. Aí tem gente que fala: mas minha vida é tranquila, né, eu nunca fui para as coisas de Cristo, mas minha vida é muito tranquila. Tudo bem. Eu estava até assistindo esses dias um filme, que quem quiser assistir, né, vai lá e põe Oficina do Diabo, né? E naquele filme, quem que eram os muito atentados, né, pelo inimigo? Aquelas pessoas que que servem a Cristo é que o inimigo quer derrubar. Aquelas outras que já vivem uma vida toda torta, o inimigo não está nem aí para elas. Mostra até uma cena assim, onde várias pessoas estão no bar e aquela bebedeira, aquela festa, né? Aparentemente todo mundo feliz. Aí um inimigo fala para o outro assim: mas por que que a gente não atenta essas pessoas aqui, né? Porque eles estão no lugar certo. Aí o inimigo vai e fala um para o outro. Vira e fala assim: o mais velho fala para o mais novo: não, com esses aí pode deixar quieto, esses aí já são meus, né? Deixa eles se divertirem. Qual é a conclusão disso aí? Por que que o inimigo não implica tanto com quem não procura Cristo? Porque se o inimigo apertar muito essa pessoa, ela corre para os braços do Senhor. Então ele prefere deixar aquela pessoa quietinha, aquela pessoa achar que está tudo certo, né? Que ela está sendo feliz fazendo todo tipo de atrocidade, né? Traindo, brigando, bebendo, fazendo todo tipo de coisas que não agradam a Deus, e aparentemente ela não está sendo castigada. Então ela vai querer sair daquilo ali para quê, né? Só que não sabe é ela, né? Se a gente falar isso com eles, eles falam que nós somos malucos. Mas o inimigo ele não vai atentar quem não é dele, né? Ele não vai atentar os que já são dele,
né? Ele deixa tranquilamente. A única coisa que ele quer é que essas pessoas morram se achando felizes, porque aí depois cada um vai receber, né, aquilo que plantou aqui na terra. Se você plantou as coisas do mundo, você vai receber o inferno. Se você planta as coisas de Cristo, você vai receber a casa do Senhor. Então é essa mensagem que eu queria deixar aqui, que nós nos atentamos sobre isso, né? Que a gente esteja atento da importância de não abandonarmos as obras do Senhor, né? Nós temos que estar em constância, rumo à salvação. A palavra do Senhor diz, né? Isso aí é o que eu não sou eu quem escrevi. Isso aí foi escrito com direção do nosso Deus, né, para a humanidade. Aqueles que não seguirem a Cristo, não reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador, não andando no caminho dele, né, não tomando a cruz e o seguindo, não vão para o céu, não, né? Nós temos que estar muito atentos sobre isso. Tem que ser falado essas palavras, sei que elas são mais duras, ninguém gosta de ouvir, né? Todo mundo gosta de ouvir sobre prosperidade, mas nós não temos que pensar tanto nessa vida terrena aqui, não. Essa aqui vai passar. E agora a eternidade? Essa daí não vai passar, né? Essa daí, quando chegar o tempo de partirmos, será eterno, céu ou inferno. Então que nós nos atentamos a isso, né? Que a palavra do Senhor está aí para nos direcionar para o céu. Ela está mostrando que existe céu e inferno. Então, cada um pode fazer a sua escolha para onde quer ir. Eu, como quero ir para o céu, e acredito que vocês também querem, porque estão aqui ouvindo essa palavra, então nós temos que estar sempre buscando a palavra do Senhor, pedindo a Ele que nos ajude, né? Ele deixou aí o Espírito Santo para nos ajudar, né? É o nosso consolador, é o nosso auxiliador, quem nos direciona, né? Deixou a palavra dele para ser seguida e vem deixando muitos pregadores para falar a palavra, muitos falando só sobre o amor, mas tem muitos falando sobre a justiça, falando sobre céu e falando sobre inferno, né? Nós podemos falar do amor de Cristo, com certeza, mas nós temos que falar também da justiça dele. Ele é justo, ele é santo. Está aqui para salvar somente os que querem. Os que não querem, que estão querendo o mundo, serão do mundo. E o salário para o pecado, infelizmente, é o inferno. Por isso nós temos que estar em Cristo, pois seremos, né, santificados por ele. Seremos é, é ele quem vai, né, diante do Pai nos justificar, falar, não, esse aí foi um seguidor nosso, esse daí tem que ir com a gente. É essa mensagem de hoje, que a gente se atente a isso, nunca se esqueça, né, da importância de estarmos em constante movimento rumo à salvação. Às vezes, né, o espírito dá vontade de enfraquecer, né, dá vontade de desistir, mas se tiver de desistir de alguma coisa, que a gente desista de qualquer coisa do mundo, que nós desistimos de desistir, mas jamais podemos desistir do nosso Deus, pois é Ele quem vai nos salvar. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra que nos dá entendimento da importância, Senhor, de não abrirmos brecha para o inimigo. Temos que estar em constante movimento rumo à sua salvação, né? Reconhecendo que o Senhor é o único e suficiente Salvador, amando a sua palavra e amando, Senhor, a sua justiça. Só assim iremos poder chegar ao céu junto com o Senhor. Abençoe cada um que ouve essas mensagens, os guarda, os protege e sempre os orienta, Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.